Alegra-nos pelos dias que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Salmos 90, 15 a 17. O salmista deseja uma alegria quádrupla. A primeira é a alegria ao ver a obra de Deus. Observe seu trabalho. Há sempre algo animador na obra de Deus. Você já sentiu isso? Acho que você deve ter feito isso. Quando o Mango Park foi aplaudido por aquele pedacinho de musgo que ele apanhou no deserto, ele ficou tão confortado quanto muitos de nós. As flores do jardim, as belezas selvagens da floresta, os tufos casuais à beira da estrada são obras de Deus e, portanto, dão consolo aos servos de Deus. A natureza é bondosa, suas estrelas falam luz aos nossos corações, seus ventos afugentam nossa tristeza e suas ondas brilham com saúde para nós. A natureza é uma mãe adotiva afetuosa para os filhos do Senhor, porque ela é como nós, a obra do Senhor. Quando estamos em profunda aflição, é um doce silêncio examinar a obra do nosso Pai Celestial. Seu trabalho na providência também muitas vezes é um consolo para nós. Vamos apenas ver o que Deus fez por seu povo e por nós mesmos nos anos passados e ficamos animados. O próprio problema, quando vemos como obra de Deus, perdeu seu terror. Um certo nobre persa se viu cercado por soldados que procuravam prendê-lo. Ele desembainhou sua espada e lutou bravamente. E poderia ter escapado se alguém da companhia não tivesse dito: o rei nos enviou para levá-lo a si mesmo. Ele embainhou sua espada imediatamente. Sim, podemos lutar contra o que chamamos de infortúnio, mas quando aprendemos que o Senhor fez isso, nossa disputa termina, pois nos regozijamos e nos alegramos no que o Senhor faz. Ou se não conseguirmos nos regozijar com isso, concordamos com sua vontade e pedimos que Ele alegre o nosso coração. Esta é a nossa canção. Eu não contenderia com a tua vontade, o que quer que essa vontade possa decretar, mas que cada prova que eu sinta, una-me com mais carinho a ti. Irmãos, o grande conforto que esta igreja quer agora é ver a obra de Deus no meio dela revivida e glorificada. Se o Senhor vier entre nós e salvar os homens, e se Ele edificar e levantar o seu povo, e lhes der ajuda para realizar seu santo serviço, este será nosso mais rico consolo. Oramos como Moisés: confirme as obras de nossas mãos. Senhor, nossos irmãos desapareceram, eles vão para a terra das sombras, e não os vemos mais, mas se pudermos ver tua mão trabalhando entre nós, não ficaremos desanimados. Lamentamos a perda do trabalho de nossos irmãos, mas não ficaremos desanimados se virmos o seu trabalho. Que o Senhor os faça ver sua obra em seus próprios corações, queridos irmãos e irmãs. Que Ele faça você ver sua obra na congregação, na escola dominical e em todos os lugares do mundo, trazendo homens a si mesmo, e você encontrará nisso um bálsamo soberano para todas as suas feridas. O próximo consolo também é muito rico: a alegria pela revelação de Deus aos nossos filhos, e a tua glória aos filhos deles, é o que o Salmo diz. Se nosso Deus apenas fizer com que sua glória seja vista por nossos filhos, o que mais podemos pedir? Não tenho maior alegria do que esta, que meus filhos andem na verdade, diz o apóstolo João. Não há conforto melhor para as mães enlutadas do que ver seus filhos e filhas convertidos. Há uma tristeza por aqueles que partiram, mas eu quase poderia dizer: não chores pelos mortos, não chore por eles, pois há uma dor muito mais aguda, e essa é a nossa ansiedade pelos que sobrevivem e, no entanto, estão mortos para Deus. Você já viu uma gangue de presos marchando para o trabalho? Eu poderia desejar nunca mais ver a cena triste novamente. Suponha que entre esses condenados houvesse um filho seu. Ah, não. Era melhor para você que ele nunca tivesse nascido. Mas pense naqueles que são prisioneiros nas cadeias do pecado. Existe um menino ou menina de vocês em tais laços?
Então tenho certeza de que você orará ao Senhor para resgatá-los de uma prova tão aguda e libertar seus filhos e filhas dos grilhões da iniquidade. Ore com fervor cada um de vocês. Ó Senhor, deixe sua glória como seu emancipador aparecer para meus filhos, e então faça o que quiser. Você já visitou uma cela de um condenado? Espiar pelo portão e ver um homem sentado ali condenado à morte é o suficiente para nossa alma desmaiar. Suponha que fosse seu filho, suponha que fosse seu marido, suponha que fosse seu irmão, mas ouça, aquele que não crê já está condenado. Nos perdoe, queridos parentes não convertidos, se dissermos que sentimos mais tristeza por vocês vivos do que por nossos graciosos irmãos que estão mortos, pois a sua situação é terrível. Estar agora sentado na cela dos condenados, condenado a ser levado fora para execução em breve, a menos que a misericórdia infinita conceda um perdão gratuito. Que visões terríveis devem encontrar os olhos em um campo de batalha. Se vejo um homem sangrando por um corte comum, meu coração vai à boca e não posso suportar a visão. Mas o que deve ser ver homens desmembrados, estripados, contorcendo-se para lá e para cá nas últimas agonias da morte. Que horror andar entre montes de cadáveres e tropeçar a cada passo sobre um cadáver humano. No entanto, o que é a morte natural comparada com a morte espiritual? Que terror morar na mesma casa com parentes que estão mortos enquanto vivem, mortos para Deus. O pensamento está cheio de angústia. Se Deus vivificar nossos mortos espiritualmente, se Ele der vida àqueles que são livres entre os mortos, como os que descem à cova, que consolo encontraremos nisso? Você viu aquele incêndio alarmante no outro dia? Você ouviu falar do hotel em chamas, onde havia muitos hóspedes no andar superior, e as chamas tomaram todo o edifício, de modo que muitos morreram? Deve ser terrível ver pessoas nas janelas superiores de uma casa em chamas e não poder resgatá-las. Mas se seu filho estivesse lá, seu filho, sua filha, ou seu marido, ou sua esposa estivessem lá, ou mesmo se alguém que você conhecesse estivesse lá, sua dor teria sido uma pontada dupla, e você gritaria: Senhor, faça o que quiser comigo, mas salve essas vidas preciosas. Lembre-se então que seus amigos ímpios estão em uma condição semelhante, e que maior misericórdia Deus pode conceder a você do que Ele fazer sua glória ser vista por seus filhos em sua salvação eterna. Portanto, volta os seus pensamentos para essa oração, que você possa respirá-la agora, e que o Senhor, pelo amor de Cristo, responda rapidamente. Deixe sua glória aparecer a nossos filhos. A terceira consolação que Moisés descreve aqui é a alegria pela beleza concedida. Seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus. A tristeza mancha o semblante e veste o corpo com pano de saco. Mas se o Senhor vier a nós e nos adornar com sua beleza, então as manchas do luto desaparecerão rapidamente. Irmãos, que beleza é esta que o Senhor dá? A beleza do Senhor nosso Deus. Essa beleza é a beleza de sua graça, pois nosso Deus da aliança é o Deus de toda graça. Se o Senhor nos faz saber que somos dele, nossos rostos brilham. Se Ele nos enche com sua vida e amor, então o brilho brilha nos olhos e há uma graça em cada movimento. Essa beleza significa santidade, pois a santidade é a beleza de Deus. Se o Espírito Santo operar em você a beleza da santidade, você se elevará acima das suas aflições. Se esta igreja se tornar mais santa por suas perdas, ganharemos muito com nossas perdas. Esta beleza do Senhor certamente deve significar sua presença conosco. Assim como o sol embeleza todas as coisas, a presença de Deus também o faz. Quando sabemos que Jesus está conosco, quando sentimos que Ele é o nosso ajudador, quando nos aquecemos em seu amor, quando Ele permanece conosco em poder, essa é a beleza dos santos. Se temos Cristo em nós, Cristo conosco, podemos suportar qualquer quantidade de problemas. Como diz o hino, eu posso fazer todas as coisas, eu posso suportar todo o sofrimento se meu Senhor estiver lá. Esta beleza dá ao crente uma atratividade aos olhos dos homens.
Eles percebem que estivemos com Jesus e veem nossos rostos brilhando como rostos de anjos. É uma grande coisa quando um cristão é tão feliz, tão santo e tão celestial que atrai outros a Cristo. E as pessoas procuram sua companhia porque percebem que ele esteve na companhia do bendito Senhor. Deus dê isso. E se você tem isso, querido amigo, você pode esquecer suas tristezas. Elas se transfiguram em alegria. O último consolo de que Moisés fala é a alegria por nosso próprio trabalho ser estabelecido. Estabeleça sobre nós a obra de nossas mãos. Sim, o trabalho de nossas mãos o confirma. Você percebe a maravilhosa combinação nos versículos 15 e 17? Aí está: apareça a tua obra ao teu servo. E aqui está: que nosso trabalho seja estabelecido. Infelizmente, ouvi teólogos dizerem com razão que a salvação é obra de Deus, e então eles acrescentaram durante que, em nossa pregação do Evangelho, fazemos com que seja a nossa própria obra. Assim, eles falam coisas duras contra nós e seu discurso não é segundo a mente do Senhor. Outros, novamente, fazem com que esse trabalho seja tanto o trabalho do homem que Deus é esquecido. Nenhum destes está certo. Devemos misturar os dois. Deus faz tudo, mas faz tudo através de nós. Edificar a igreja e ganhar almas para Jesus é, antes de tudo, obra soberana de Deus e depois nossa como seus instrumentos. Porque um cristão deve trabalhar para ganhar almas? Resposta: porque Deus trabalha nele para ganhar almas. Lembre-se dos versículos: desenvolva a tua salvação com temor e tremor. Por quê? Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus trabalha para nos colocar no trabalho. Deus trabalha para nos colocar a trabalhar. Nosso trabalho é o resultado da sua obra, das suas mãos, do seu querer. Nosso trabalho é muitas vezes um meio muito eficaz de conforto para nós. No campo de batalha de Gettysburg houve uma luta terrível, e entre os feridos estava um certo capelão chamado Eastman, que havia sido gravemente ferido nas costas por seu cavalo caindo sobre ele. A noite escura e sombria chegou, e enquanto ele estava com dor intensa, incapaz de se levantar, ele ouviu uma pequena voz à distância gritar: ó Deus! Seu interesse foi despertado e ele rolou várias vezes através das poças de sangue e entre os mortos, até chegar ao lado do moribundo. E lá estavam eles, falando de Jesus e sua salvação gratuita. O homem morreu cheio de esperança. E então 2 soldados vieram e disseram a Eastman que o capitão estava morrendo um pouco adiante no campo, e eles deveriam carregá-lo até lá. Assim, ele foi carregado em angústia pela obra de misericórdia. Enquanto a noite passava, ele falou de Jesus a muitos moribundos. Ele poderia ter tido um alívio mais seguro de sua dor? Eu acho que não. Ora, me parece que ficar deitado de costas, sem fazer nada, além de gemer e gemer, teria sido horrível. Mas em toda a sua dor e angústia, ser carregado para proclamar misericórdia aos moribundos tornou suportável a angústia de uma lesão nas costas. Assim, é quando você sente falta de um amigo, ou perdeu uma propriedade, ou está pesado de espírito, você encontrará seu mais seguro consolo em servir a Deus com todas as suas forças. O texto ora por nosso trabalho para que seja bem-sucedido. Estabeleça o trabalho de nossas mãos. Se Deus nos fizer prosperar em nosso trabalho para Ele, quão felizes seremos. Certo dia dessa semana, eu tive uma grande elevação de alegria no meio de profunda angústia, quando fui informado de que um capitão estava aqui no último domingo de manhã e ficou tão impressionado que encontrou o Salvador e tornou o fato conhecido em uma das reuniões de oração do meio-dia, pedindo para si mesmo para ser mantido fiel ao seu Deus. Isso é bom. Nem sempre vemos nossa semente crescer tão rápido assim. O tempo está úmido agora. A umidade da tristeza está em todas as coisas. E assim, a semente semeada em lágrimas é rapidamente colhida com alegria. Isso não é algo para nos confortar? Oremos a Deus para que nos envie mais, para que por meio de conversões nosso trabalho possa prosperar. Então oramos para que nosso trabalho seja duradouro. Esse é o ponto principal. Aguardo o futuro desta igreja com uma ansiedade cheia de oração e esperança.
Não sou velho, pelo menos não muito velho, mas não sou tudo o que era em meus primeiros dias. E a desconfiança sussurra que em breve as coisas vão declinar. Outro dia, um certo grande pregador disse que depois que um pregador estivesse por um tempo em um lugar, todo o heroísmo, toda a seriedade, todo o fervor que caracteriza novos esforços desapareceriam. E o melhor seria dissolver a igreja e deixá-los começar de novo sob um novo líder. Isso pode parecer uma ideia prática, mas não a vejo muito bem. Não se recomenda a mim como sólida e verdadeira. Se uma igreja é obra de um homem, ela depende de um homem. E quando ele se for, a melhor coisa que podemos fazer com ela é deixá-la se dissolver. Mas eu desejo ver construída neste local, pela mão de Deus, uma igreja que durará até a vinda do Senhor. Embora os queridos que pareciam ser pilares sejam levados, o Senhor encontrará outros pilares. E embora agora haja brechas no muro de Sião aqui e ali, ainda assim o muro será novamente reparado, e nenhum lugar quebrado permanecerá. Se pudermos ver isso realizado, seremos abundantemente consolados. Estabeleça sobre nós a obra de nossas mãos. Sim, o trabalho de nossas mãos o confirma. Pertencemos a uma igreja estabelecida não por homens, mas pelo Senhor. Esta igreja florescerá quando você e eu passarmos para o nosso descanso. Enquanto isso, peço-lhe que se interesse profundamente por ela e faça tudo o que puder por sua prosperidade. Faça com que seja cada vez mais o modelo do que uma igreja de Cristo deve ser. Anseio que a verdade que preguei seja estabelecida em toda a terra. Eles dizem que o calvinismo está em grande desvantagem agora. Talvez esteja. No entanto, para mim, parece que seu espírito de graça livre está muito mais difundido do que nunca e está saturando silenciosamente toda a verdadeira pregação evangélica. Se for assim, que as doutrinas da graça são agora desprezadas, ainda esperamos que viveremos para vê-las trazidas à frente novamente. Ou se não, deixaremos para trás tal testemunho que nos próximos anos o evangelho da graça de Deus, do Deus soberano e livre, será lido por milhares e milhares e milhares. Neste momento, peço a ajuda amorosa de todos vocês para a própria igreja. Nossas instituições merecem seu zelo, liberalidade e devoção. A própria igreja precisa de seu amor, suas orações, sua ajuda e seu sustento. Digo isso a vocês, meus queridos amigos, que estão comigo há muito tempo. Sejam vocês hoje o que eram no início. Sejam tão unidos e tão sinceros quanto eram quando tinham um jovem pregador para guiá-los e amavam ele e o ajudaram a fazer um bom serviço para o Senhor. Por quase 30 anos, Deus tem estado conosco. Vamos começar de novo a partir desta data e ver se não podemos completar os 30 anos de bênção. E se o Senhor nos permitir, vamos adicionar mais 20 anos a ele e fazer meio século de prosperidade. Quem sabe? Apenas observemos atentamente o presente e vejamos que nada decline. Que cada um esteja ansioso para manter a causa sagrada em condições saudáveis. Deus estabelecerá sua obra sobre nós dia a dia e isso será nosso consolo. Mantenha tudo na melhor ordem de funcionamento possível. Implore ao Espírito Santo para nos vestir com seu poder. Mantenha todas as formas de trabalho santo vigorosamente e sustente todos os fundos por sua liberalidade espontânea. Nunca precise ser pressionado, mas que cada um pergunte: o que posso fazer para manter a igreja bem suprida para a glória de Deus? Eu acredito que este é o caminho para o conforto da igreja. Deus confortará Sião, ele confortará todos os seus lugares desolados, mas cada um de nós deve ter prazer nas suas pedras e favorecer o seu pó. Feche suas fileiras, não deixe espaços vazios, ocupe o seu lugar. Que cada homem fique mais perto do seu companheiro e então avante. Avante para uma consagração mais completa e uma fé mais corajosa em Deus. Avante para mais graça e santidade mais elevada. Assim, enxugaremos nossas lágrimas e louvaremos o nome do Senhor. E Ele se lembrará de nós e por uma plenitude de bênção compensará para nós tudo o que perdemos. Uma bênção está chegando. Esteja pronto para isso. Amém. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste
e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Salmos 90, 15 a 17.